Boa noite, irmãos. Graças e paz. Estamos aqui nessa quinta-feira, um dia quente, né? Hoje o dia está quente, mas agradecemos ao Senhor por Ele ter nos dado a oportunidade de estarmos na casa dele, né? Para aprender mais um pouco da palavra dele. Hoje a gente vai estar entrando já no capítulo 1 do livro de Apocalipse. E eu vou dar a dica para os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa. Já leiam o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse. Bom, capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse. Vamos orar para a gente dar início a esse estudo. Pai amado, Deus querido, estamos aqui na Tua casa, Senhor, para podermos estudar da Tua santa palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela vida, pela salvação em Cristo Jesus, pelos nossos irmãos que estão aqui presentes, Pai, seja aqui no templo ou seja no lar. Te pedimos que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor ilumine o coração de cada um para poder, Senhor, compreender da Tua santa palavra. Que, assim como nós temos falado toda quinta-feira, que o livro do Apocalipse, ele não seja um livro que nos traga medo, mas que ele nos traga esperança, porque é o livro que fala do que irá acontecer nos últimos dias. Mas isso não é para nos dar medo, porque ele também mostra que o Senhor estará voltando para nos levar para a glória celeste. Por isso, Senhor, muito obrigado mais uma vez por este momento. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. São apenas 20 versículos. Tivemos duas introduções para começarmos a perder um pouco o medo, né, do Apocalipse. Tem gente que tem pavor do Apocalipse. É para a gente começar a se habituar, né, com o livro. É um livro interessante. E hoje estaremos já entrando no primeiro capítulo. Todos acharam? Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu reino, para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve,
os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando caía a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Palavra santa do nosso Senhor. Então a gente vai começar hoje a mergulhar um pouco dentro do livro de Apocalipse. A gente estava como se fosse uma praia, estávamos andando, a água estava mais ou menos no joelho. Então a gente começa a brincar, legal. Hoje a gente já andou um pouquinho mais, a água já está chegando na cintura. Então já começamos a entrar no capítulo 1 de Apocalipse. Então a introdução, a gente vai ver que hoje a gente vai começar a estudar o texto propriamente dito do Apocalipse. Mais uma vez eu vou falar para os irmãos, tanto os irmãos aqui como os irmãos de casa, eu não sou especialista em literatura apocalíptica, eu não sou especialista no livro do Apocalipse. A minha proposta é aprendermos juntos. Então, o que eu souber, a gente vai compartilhando. O que eu não souber, eu vou correr atrás para poder aprender um pouco mais, para poder passar para os irmãos. Mas eu não sou especialista. Então, hoje a gente vai começar, propriamente dito, o livro do Apocalipse. Como vimos no estudo anterior, na estrutura do livro, o capítulo 1 funciona como uma introdução. O capítulo 1, só ao lermos esse capítulo, já vemos que ele serve como uma introdução ao livro. E essa introdução é dividida em 3 partes. Primeiro, vemos o título do livro, do verso 1 ao verso 3. Depois, vemos que existe uma carta de abertura desse livro, que é do verso 4 ao verso 8. Depois, vemos a vocação do profeta do verso 9 ao verso 20. Então, ela é composta do título do livro, depois da carta de abertura e depois da vocação do profeta, que é João, que nós vimos no estudo retrasado, ou foi passado, em que Apocalipse também é um livro profético, e João, ele se considera profeta, mas a conotação de profecia e de profeta dele é do Antigo Testamento, daquele que recebe a mensagem de Deus e passa a mensagem de Deus, conforme o Antigo Testamento. E ele fala sobre essa vocação dele. Então, vamos ver que ali já apareceu, esqueci de colocar, existe o título do livro, tá bom? Do verso 1 ao verso 3, conforme nós vimos. Então, essa sessão ela vai se subdividir também em 2, tá? Que vem o título do verso 1 ao verso 2 e uma bênção, tá? Tá, ó, título do verso 1 ao verso 2. Então a gente vai ver o que? Os irmãos vão acompanhando aí na Bíblia, tá bom? Do verso 1 ao verso 2, então existe um título. Está aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então esse é o título, tá? Revelação de Jesus Cristo, que nada mais é do que Apocalipse. A palavra Apocalipse no grego significa revelação. Então aqui já está falando o título desse livro, Apocalipse. É um livro de revelação. Então, tanto os profetas do Antigo Testamento como os escritores, né, cristãos, geralmente começam seus livros com uma afirmação sobre o seu conteúdo. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem Isaías 1.
Não podemos esquecer que é um estudo bíblico, então vamos abrir a Bíblia. Isaías capítulo 1, verso 1. Quem achou pode ler. A visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Isso, agora vamos mais um pouquinho à frente. Jeremias, capítulo 1, verso 1 também. Jeremias 1, 1. Palavras de Jeremias, filho de Uzias. Um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Viu? Pode reparar que existe um título. Ele vem falando, você vai ler que é um título que ele está dando ao livro. Livro de Isaías, tal, filho de tal. Os escritos de não sei quem. Vai sempre falando. Marcos 1, para não falar que só tem no Antigo Testamento. Marcos 1. Marcos capítulo 1, verso 1. Podem ler. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Viu? Tem o título. Então a gente pode ver que João, ele coloca o título já no primeiro versículo, que fala revelação de Jesus Cristo. Então daí que vem o nome Apocalipse. Então ele caracteriza seu livro como uma revelação, que como a gente já viu anteriormente, a função do livro, ela tem a função de fortalecer as igrejas da Ásia Menor, que mais à frente vamos ver os destinatários. Então, ele tem o intuito de escrever esse livro, né, uma revelação que ele tem de Jesus Cristo. Ele escreve, ele coloca como nome Apocalipse, no intuito de fortalecer a sua igreja nesse tom de profecia, tá? Conforme nós vimos semana passada. É o que vai dar autoridade ao escrito para a igreja, tá? A gente não pode esquecer do contexto, tá bom? Não pode esquecer do contexto da igreja. Lembra que eu falei que é um livro cheio de simbolismo? E eu até faço comparações de que, espero que ninguém brigue comigo, comparações de que o livro parece ter a Crônica de Nárnia, onde o escritor fala sobre personagens bíblicos, mas com alguma figura, com simbolismo. Crônica de Nárnia é cópia. Cópia, eu estou falando assim, né? No intuito de escrever. João, ele escreve com simbolismos, mas ele já começa o livro falando que é uma revelação. Para quê? Quando a igreja pegasse, ela ia entender que aquilo ali foi alguém que falou. Conforme profecia, é a profecia do Antigo Testamento, conforme o profeta do Antigo Testamento, que recebia de Deus e passava para o povo. Então as pessoas, quando pegassem esse livro e vissem esse título, eles já iam olhar para o livro e pensar: isso daqui é uma profecia. E começa a ler através desses simbolismos e começa a entender que esse livro foi escrito para fortalecer a igreja no momento de perseguição. Pronto. Então, depois ele começa a apresentar o meio pelo qual essa revelação é concedida. E ele fala, revelação de Jesus Cristo, que quem deu? Deus. Está lá no verso 1. Que Deus lhe deu. Então ele começa a falar como essa revelação é concedida. Não foi qualquer um. Ele não comeu muito feijão de noite e dormiu e teve pesadelo e falou: eu vi um dragão voando. Não. Ele não teve nada disso. Ele fala: ó, eu tive, foi Deus que deu. Então, olha só, essa revelação aqui de Jesus Cristo foi Deus que deu para quê? Para mostrar aos seus servos o que ia acontecer em breve. Então ele mostra e dá o título, tá?
desse título, ele já está intrínseco o motivo desse livro. E ele também fala quem foi que deu essa profecia, essa revelação. Então, assim, é concedida porque de Deus para Jesus Cristo, dele para o anjo, do anjo para João e deste para as 7 igrejas. Mas se você for olhar, aqui fala que foi do anjo, mas quando João, ele olha, quem é o anjo? Jesus. Então ele começa a falar sobre isso, e essa mensagem de Deus, ela é direcionada para aquelas igrejas. Aí chega no verso 3, a gente vai ver que existe uma bênção no verso 3, tá? Que diz assim, ó: bem-aventurados. Lembra que eu já falei aqui que bem-aventurado é mais que felizes? É aquela pessoa que tem aquela alegria que não consegue conter. Então, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras do quê? Desta profecia, ou deste livro, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Não é só ouvir. Olha só como toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, não é só você ouvir. Aqui está: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Que guardam. Então, essa bênção, aqui está, ó: são bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem. Devemos lembrar que na antiguidade os livros eram raros, e a igreja, seguindo a prática das sinagogas, após receber os livros, fazia a leitura deles em público. Era dessa forma que os cristãos tomavam conhecimento da sua mensagem. Então recebiam os livros, as cartas. Paulo manda a carta lá para a igreja de Colossos, para os colossenses. Aquela carta, ela fazia o que? Ela era lida nas suas reuniões, tá? Como eram essas reuniões? Aí já não sei, podia ser nos lares, podia ser num lugar igual a esse, não importa. Importa que era lido em público, para todo mundo ouvir, para toda a igreja ouvir. Mesma coisa aqui. Então ele manda para a igreja, para essas igrejas liam, tá? Nas suas reuniões. Então, essa pessoa que lê, que ouve e que guarda, ela é bem-aventurada. Então, dificilmente alguém possuía uma cópia particular. Não tinha. Era só essa mesmo. Por isso a bênção vem sobre o que lê publicamente, sobre a igreja que se reúne para ouvir e para aquele que guardam. Olha só, a bênção é multiplicada, porque aquele que lê está sendo abençoado. Aqueles que têm vontade de aprender, que sentam nos bancos para ouvir, também são abençoados. E todos os que guardam a mensagem são abençoados. Então temos, portanto, a informação de que o Apocalipse tinha como objetivo ser ouvido. O importante não é apenas ouvir, mas guardar, com o sentido de observar, de viver. Então é colocar em prática aquilo que está escrito. Então não é só você ouvir, é você colocar em prática. Guardar aqui significa isso, colocar em prática. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Vai. Deu uma soltada aqui. Então, que é colocado em prática. É o que a gente faz até hoje com a palavra de Deus. Ou deveríamos fazer. Quando falo deveríamos, estou falando contexto geral, tá? Contexto geral, não só a nossa igreja, contexto geral. Os cristãos hoje em dia deveriam viver a palavra de Deus, viver mais a palavra de Deus. E infelizmente a gente sabe do contexto do cenário, cenário nacional, quiçá mundial, né? De que não é mais assim. Então hoje em dia nós que estamos aqui, estamos ouvindo estamos assistindo através da transmissão, nós temos que colocar no nosso coração que a palavra de Deus é para ser praticada. Para ser praticada. É o que está que é ensinado no livro de Tiago. Devemos ser praticantes, não apenas ouvintes. Mas infelizmente a cultura atual é a cultura do fast food. Todo mundo sabe que é fast food, né? McDonald's. Eu não vou ganhar um hambúrguer pela propaganda, mas é esses tipos de drive-thru, né? Você chega, você fala, eu quero o lanche número tal. Você espera um pouquinho, está pronto.
Drive-thru, mais ainda, você para numa janelinha e fala assim, eu quero lanche Y. Você deu a primeira no carro, andou um pouquinho, já está ali na frente, você nem sai do carro. Infelizmente a nossa sociedade está assim, consumidora. Essa é a verdade, consumidora. Então queremos consumir mais e mais. Então a gente chega, ouve, mas não queremos colocar em prática. Ninguém quer colocar em prática. Por isso que o Senhor nos chamou para estarmos aqui hoje, assistindo presencialmente ou através da nossa transmissão, para que nós possamos colocar em prática e também ensinar, porque essa que é a função do ensino. Você ensina, do discipulado é assim, a função do discipulado. Você ensina para aquela pessoa que aprendeu também poder ensinar. É assim, Jesus chama 12 homens, certo? Jesus chama 12 homens. Ele tem 3 anos de discipulado com esses homens. Depois que Jesus morre, que ele depois ressuscita, depois ele vai para o céu, o que acontece com esses homens? Cada um foi para sua casa e foi bom enquanto durou, certo? Eles começaram também a ensinar. Discipulado é isso. Então os irmãos estão aqui aprendendo hoje para poder amanhã ensinar também. Mas pastor, eu não tenho esse dom. Afinal de contas, o senhor foi chamado para ser pastor? Não. Todos nós somos discípulos. Todos nós somos discípulos em potencial. Em potencial. Porque ser discipulador significa que você tem que colocar na sua casa um núcleo. Não, ser discipulador é você pegar aquele seu vizinho que quer conhecer a palavra e cada momento que você estiver com ele vai ensinando um pouquinho, vai ensinando um pouquinho. E é de pouquinho em pouquinho, discipulado é assim. Jesus passa na beira do mar, vê lá uns homens e fala assim, vem. Vai. Passa na coletoria, vê lá um, vem. Ele vai. E todos os dias ele aprendeu algo com Jesus. Todos os dias aprendia algo com Jesus. Todos os dias aprendia algo com Jesus. E depois, todos os dias eles ensinavam algo. Todos os dias ensinavam algo. Isso é discipular. Às vezes a gente coloca algumas ideias na nossa mente sobre evangelismo e discipulado. De que evangelismo, não, que evangelismo, tem pessoas que têm um chamado para evangelismo e eu não tenho. Todos nós somos também evangelistas em potencial, porque o ID é para todo mundo. É para todo mundo, não é ide, portanto, e pregar o evangelho só os pastores, os seminaristas, os presbíteros, os diáconos, não. O ide, portanto, e pregar o evangelho é para todos aqueles que tiveram um encontro real com Cristo. O discipulado é a mesma coisa, ide, batizai e ensinai, fazei discípulos. Fazer discípulos também é para todo mundo. Então o que nós aprendermos, ou que nós temos aprendido dentro da casa do Senhor, é para a gente poder ensinar também. Vidas necessitam de um ensinamento, de uma palavra sua, uma palavra nossa. Vidas precisam. E às vezes está esperando só chegar alguém para poder ensinar. Mas como é que é o céu? Você vai lá e ensina. Vocês aprenderam sobre escatologia. Vai lá, ensina. Ah, mas como vai ser assim? Vocês vão lá e ensinam. Isso é fazer discípulos. Tá bom? Tirei um adendo aqui, fiz introduzi outro assunto aqui, mas vamos voltar aqui agora para nada é à toa na casa do Senhor. Então vimos que temos o título, tá? E temos a bênção logo no início do livro, do verso 1 ao verso 3, temos o título do livro, que eu falei que não é só você para ser bem-aventurado ou mais que feliz, não é só você ler ou você ouvir, mas praticar, certo? Aí depois temos na parte 2 do livro, que vai do verso 4 ao verso 8, temos uma saudação, tá? Aqui já foi spoiler, já acabou com o meu slide, já foi falando o que vinha depois. Então temos uma carta de abertura, então temos o título, que vem um título ou subtítulo e uma bênção, tá? Depois, no capítulo 1, vemos que do verso 4 ao verso 3 existe uma carta de abertura. Nessa carta, toda carta tem uma saudação. Ninguém escreve uma carta falando assim:
Vou usar o Vitor como exemplo. Eu vou escrever uma carta para ele, hoje em dia não tem mais carta, é e-mail, né? Eu mando e-mail para ele e falo assim: depois de amanhã, tchau. E aperto lá pro vai. Primeiro, na hora que ele pegar e abrir o e-mail para ler, eu falo assim: o que o pastor falou? Não é assim? Às vezes você está conversando do nada, está conversando, daqui a pouco do nada a pessoa entra com um assunto que você não sabe o que é. Aí você fica: hã? Então eu sou vítima disso, tá? As pessoas já pedem. Primeiro, volta a fita, fala o que você está falando. Aí, não, estou falando isso. Eu falo: tá, agora sei o que você está falando. Porque tem que ter uma introdução, tudo tem que ter introdução. Então a carta ela tem uma introdução. Como é que é a introdução? Boa noite, tudo bem? Como você está? Já começa a introdução. Aí depois você fala: venho por meio desta para pedir ao dileto irmão Vitor para, se possível, na última terça-feira do mês, trazer a palavra do Senhor na nossa reunião de oração. É um texto. É uma carta, e-mail, né? E-mail é a carta eletrônica. Aí, no mais, agradeço a sua atenção e rogo ao Senhor as bênçãos sobre a sua vida. Atenciosamente, pastor Birajara. É uma carta. Então ela tem uma abertura. Agora imagine só, assim, mando, escrito assim: estou te convidando para, na última terça-feira, não tem nenhum, boa noite, tudo bem? Ou a paz do Senhor, a paz de Cristo sobre a sua vida. Então, João, ele escreve a carta, mas tem uma abertura, tem uma saudação que está do verso 4 ao verso 5. O verso 5, na parte A. Diz assim, João, às 7 igrejas que se encontram aonde? Na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, a parte de Jesus Cristo. Vamos parar até aí, tá? E da parte de Jesus Cristo. Então, nessa saudação, ele apresenta quem? O remetente, tá bom? E mostra o que? Os destinatários, para quem é direcionada esta carta. Então, a saudação ela é feita em 2 termos, que a gente vai ver muito isso nas literaturas paulinas, que é graça e paz, que são 2 palavras, uma grega e uma hebraico. Graça é caris, né? Da onde vem carisma, caris, que deixa eu ver aqui, caris, que é graça, e eirene no grego, né? Mas também tem o shalom. Shalom é paz, também no hebraico. Então, assim, o primeiro é caracteristicamente cristão, lembrando a graça vinda aos homens através de Jesus Cristo, possibilitando a salvação e sendo a base da vida cristã. Então, o segundo vem da onde? Do judaísmo, sendo a tradução da palavra hebraica shalom, que é um desejo de que a bênção de Deus se manifeste na vida física, espiritual, material e etc. Então, nessa época, tal saudação já era uma característica dos escritores do Novo Testamento. Então, a gente vai ver lá no livro de Efésios, tem Paulo já falando isso, Efésios 1:2, Colossenses 1:2 e Pedro, 1 Pedro 1:2. Então eles juntaram 2 palavras, graça, que é uma palavra grega, e pegaram o shalom. Então ele fala sobre a graça que vem através de Cristo Jesus e a paz de Deus sobre aquelas pessoas. Então quem envia essa saudação não é João. A gente vai olhar e falar assim, tá bom, é João que envia essa saudação? Não é de João. Como o pastor só está falando isso, não é ele que está escrevendo a carta? Se é ele que escreve a carta, quem é que vai fazer a saudação? É quem escreve a carta. E não foi. A gente vai olhar agora aqui, que quem envia essa saudação não é João, ele é apenas o instrumento. A saudação ela é enviada pela Trindade. Olha, mais uma vez a Trindade. Aí vamos ver aonde. Primeiro, Deus. Vamos olhar no verso 4. Aquele que é, que era, que há de vir. Está no verso 4. Para tal expressão, João tem como pano de fundo lá em Êxodo 3,14. Tá? 3,14. Quem pode abrir para mim aí? Êxodo, capítulo 3, verso 14. Êxodo, capítulo 3, verso 14.
Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Por quê? Deus é aquele que é eternamente o eu sou. Então, aqui já está falando de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Deus eterno. Então, a falar que Deus era e é e virá, João quer enfatizar que ele é atuante em toda a história e levará a cabo com a sua vinda. Então, João está mostrando que através dessa parte aqui, ó, aquele que era, daquele que é, que era e que há de vir. Então ele está falando do período da história, daquele que é presente, daquele que era passado e daquele que há de vir futuro, dizendo que Deus, ele é o Senhor da história. E a gente não pode esquecer, como eu falo sempre, sempre para lembrar os irmãos, do contexto do livro, aonde cristãos estavam sendo mortos, tá? Mais à frente, quando a gente pegar as cartas para as igrejas da Ásia Menor, vamos ver que existem ali dois personagens que são martirizados por causa da perseguição, tá? Então, assim, talvez muitos cristãos estivessem pensando assim: ué, Deus não tem o controle disso? Será que Deus não poderia dar um basta nisso? Que talvez tenha sido a pergunta ano passado, no meio da pandemia, de muitos cristãos. Será que Deus não é tão poderoso ao ponto de chegar e dar um sopro e esse vírus ir embora desse planeta? Com certeza muitos cristãos fizeram essa pergunta. Onde é que está Deus, que é todo poderoso? E é nesse momento que ele mostra quem ele é. Aquele que é, que era e que há de vir, dizendo: a história está nas minhas mãos, eu que tenho domínio sobre ela. É isso que ele estava falando para aqueles cristãos daquela época. Muitos deviam falar assim: eu segui, fui fiel, mas chegou agora só, estou preso, vou ser jogado na arena para os leões me estraçalharem. Já foi fulano, beltrano, ciclano antes de mim, vai chegar a minha vez. Cadê Deus? E João escreve esta carta, e Jesus se apresenta desse jeito, ou a Trindade, né, para mostrar que ele é o Senhor da história. Em nenhum momento da história humana ele deixou de ter o controle. Em nenhum momento da história da sua vida ele deixou de ter controle. Em toda a história da sua vida ele sempre teve controle, mesmo achando que não teve, mesmo você achando assim: ele teve controle, mas por que eu passei por isso? Ele estava no controle. Ele permite que passemos por situações por vontade nossa. Lembra do filho pródigo? Tinha tudo na casa do pai, tudo. E ele decide curtir a vida. Foi curtir a vida. O pai fez o quê? Amarrou ele. O pai prendeu ele no quarto. O pai de castigo tirou o videogame dele, o Xbox, o PS5. Não. O pai falou: tá bom, meu filho, vai lá. Mas o filho foi, e ele se arrependeu e voltou. E quando voltou, o pai estava onde? Estava lá esperando ele. Ele não chegou e bateu na porta: pai, voltei. O pai já estava esperando ele. Isso significa que em todo momento o pai sabia que ele ia voltar. Deus, ele tem o controle da história da nossa vida. Em todos os momentos, em todas as situações que nós já passamos, em todas as situações que nós iremos passar, ele tem o controle, porque ele é, o que era e o que há de vir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele mostrando que é o Senhor da história. Depois temos o Espírito Santo. Está ali, né? Já está a cola ali. Então, Deus é aquele que é, que há de vir, verso 4. O Espírito Santo, que vem falando sobre os 7 Espíritos, tá? Então, o 7 Espíritos, maneira diferente de se falar do Espírito Santo, porque o número 7, ele é altamente simbólico, representa o quê? Uma totalidade e uma plenitude. Portanto, o Espírito Santo é o Deus pleno, em nada inferior ao Pai. O número 7 também pode indicar que o Espírito está ativo nas 7 igrejas, ou seja,
ele está atuando em todas as igrejas onde se invoca a Trindade. Olha só, que maravilhoso. Então, quando fala os 7 espíritos, significa que ali, simbolicamente, lembra quais são os destinatários quais são os destinatários da carta? São as 7 igrejas da Ásia Menor. Se são 7 igrejas e está falando 7 espíritos, significa que ele está presente em todas. Está presente em todas. Então esse é o Espírito Santo. Depois temos Jesus Cristo, que está na parte 5, verso A, que diz assim, ó: e da parte de Jesus Cristo. Então vimos Deus, aquele que era, que é e o que há de vir. Vemos o Espírito Santo que está presente na vida da igreja. É isso que significa o Espírito Santo que está na vida da igreja. E Jesus Cristo. Então os qualificativos que aparecem para Jesus são importantes para os ouvintes. Primeiro, fiel testemunha. Jesus se apresenta como quem? A fiel testemunha. Então João, quando escreve, quando ele ouve e quando ele escreve, ele caracteriza Jesus como a fiel testemunha. Por que será? Tem 2 palavras aí que são importantes: fiel e testemunha. Fiel e testemunha. Testemunha lá no grego é Marte. Marte. Então está falando sobre quem? Os irmãos que estão sendo martirizados, falando que Jesus é aquele que não vai abandoná-los no momento de sofrimento. Por isso que ele é fiel testemunha. O fiel Marte é aquele que vai estar do lado, não vai correr. Não é aquele que no momento de dificuldade fala assim: não, estou contigo em todo o sofrimento. E na hora que começa o sofrimento ficar pior, você olha para o lado: cadê? Ó, foi embora. Ele está falando: não, eu sou a fiel testemunha. Eu sou aquele que na hora que os leões estiverem estraçalhando vocês, eu vou estar lá com vocês. Na hora que vocês estiverem sendo açoitados, eu vou estar com vocês. Na hora que você for banido, vier para a ilha de Patmos, eu vou estar com vocês, porque eu sou fiel. Então Jesus, ele se mostra como uma fiel testemunha. Então Jesus também testemunhou a verdade de Deus, porque ele foi morto pelo romano. Então a palavra testemunha traduz o grego mártir, né, que eu falei. Então nessa época a palavra já estava assumindo um sentido técnico. Muitas vezes o testemunho de Jesus levava ao martírio. Então lembra que eu falei por que a igreja estava sendo perseguida? Porque chega Domiciano, fala que a partir de agora todo mundo tem que me adorar, porque era um costume daqueles imperadores serem adorados como Deus. E os cristãos falam: não, só adoramos a Jesus Cristo, só adoramos ao Senhor. E ele começa a perseguir. Então assim, testemunhar de Jesus significa ser martirizado. Aí eu lembrei daquele homem que foi preso, aquele pastor que foi preso em Londres recentemente, na onde ele prega que Deus criou o homem e mulher, e nisso que ele fala sobre isso, aparecem os policiais para prendê-lo. Aparecem os policiais para prendê-lo, um pastor já idoso, e levam ele preso, porque ele estava pregando a palavra de Deus. Mas pastor, isso não é martírio, não pode ser martírio de levar um açoite. Mas imagine você sendo inocente, sendo preso por falar algo que é a verdade, que é a palavra de Deus. Não deixa de ser um martírio, porque esse martírio significa sofrimento. Ele está sofrendo pelo Evangelho. Então muitas vezes, tá, esse testemunho ele vai levar a esse martírio. Então nós somos chamados também, se necessário, a viver essa dimensão do testemunho cristão, que é aquela pergunta: será que estamos preparados para passar pelo martírio? Será que eu estou preparado para ser chamado de testemunha? Que testemunha é martírio, é sofrer pelo Evangelho. Depois ele se identifica como primogênito dos mortos, porque manifesta o destino daqueles que creem em Jesus e têm morrido por isso. Ele fala que é aquele que está no sofrimento. Olha só a palavra de esperança. As pessoas têm medo do Apocalipse, mas olha só a palavra de esperança. Jesus, ele se apresenta como aquele que está com os irmãos no momento do sofrimento, fiel testemunha. Depois ele fala:
primogênito dos mortos, dizendo que aqueles que morrerem por causa do Evangelho, eles ressuscitarão. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele se usa como exemplo. Eu sou o primogênito, vocês estarão comigo também. Isso não é bênção? Ouvir isso do Senhor, dizendo assim, ó, fiquem tranquilos, porque mesmo que vocês morram, vai chegar aquele dia em que estaremos todos ressuscitados em carne incorruptível, claro, em corpos incorruptível, carne em corpos incorruptível. Estaremos juntos num lar, na mansão celestial. Fiquem tranquilos, aguente o sofrimento, eu estou com vocês, tá bom? Isso não é mensagem de esperança? Não é mensagem de esperança? Depois de uma mensagem dessa, eu poderia fechar o livro do Apocalipse, irmãos. Eu poderia fechar esse livro aqui e falar, já basta, porque Jesus está falando, independente do que vocês passarem, estou com vocês, e se chegar ao ponto de vocês morrerem, vocês estarão comigo. Essa é a esperança que ele passa para a igreja que está sendo perseguida. Essa é a esperança que ele passa para cada um de nós, de que conforme o sofrimento que nós temos passado, ele está sofrendo conosco ali do lado. Se viermos a, por qualquer motivo, falecermos por causa desse sofrimento, ele diz que nós estaremos com ele na glória, mas um dia estaremos ressuscitados com ele. Essa é a mensagem de esperança que nós temos que trazer no nosso coração. Por isso, não tema Apocalipse. Não tema Apocalipse. Porque Apocalipse só vai temer aqueles que não entendem o livro, por isso nós estamos estudando. Mas principalmente aqueles que sabem que essa mensagem também é juízo. Por isso há tempo de se voltar para o Senhor. Há tempo de se voltar para o Senhor. Ele diz que ele é o primogênito dos mortos. E depois ele fala que ele é o soberano dos reis da terra, que serve para mostrar quem realmente manda neste mundo. Não era o Império Romano naquela época. Roma falava que eu domino o mundo. E Jesus mostra para a igreja, eles dizem que dominam o mundo, mas eu sou o soberano da terra. Sou eu que mando no mundo. Então Jesus é o soberano sobre todos eles. Ele é o Senhor dos senhores que servimos. Aleluia. Depois temos uma tríplice expressão de louvor, tá? Verso 5 ao 8, verso de parte B, 8. Aí vem aqui, ó, doxologia, a profecia e a autoproclamação da parte de Deus. Então vamos ler do 5 ao 8. Já lemos o 5, nós vamos agora a segunda parte. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, novamente, ó, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, essa tríplice expressão de louvor é composta de uma doxologia, uma profecia e a autoproclamação de Deus. Então vamos ver que existe uma doxologia, tá? Onde Jesus é louvado pelos seus poderosos atos de salvação. Lembra que Jesus agiu porque ele nos ama. Jesus ele age, tá? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de quê? Dos pecados. Fala do sacrifício de Cristo Jesus. E João, ele já vem escrevendo, né? Que ele vem, é como se fosse uma prova oral, né? Onde o professor vai editando e vai escrevendo, e ele vai recebendo aquela palavra e diz: ó, aquele que nos ama. E porque ele nos ama, o que ele fez? Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então ele começa falando sobre isso, de que Jesus agiu porque nos ama e não porque fôssemos merecedores da sua graça, porque não éramos merecedores. Nenhum de nós éramos merecedores dessa graça. Nenhum de nós. Então o escritor afirma que Jesus perdoou nossos pecados e que se não fosse isso, seríamos tão ruins quanto aqueles romanos que estavam começando a perseguir e matar cristãos.
E apresenta a nossa posição como salvos, porque nós compomos o quê? Um reino, onde só pode haver um único rei, Jesus, sendo todos os outros servos. E ele fala isso. E nos constituiu reino, mostrando que ele é o Senhor, ele é o soberano e nós somos servos. Então ele mostra também que somos sacerdotes, com responsabilidade de ministrar em favor uns dos outros e do mundo. Então, as últimas palavras da doxologia são de louvor, terminando com amém, que deve ser declarado por todos como sinal de concordância. Então ele fala sobre isso. Constituiu reino e sacerdotes, aqueles que ministram na vida dos outros. Ministra o quê? A palavra de Deus. Nós somos ministradores da palavra de Deus. Não é só o pastor. Quando você prega a palavra de Deus, você está ministrando a palavra de Deus naquela vida. Olha a importância que você tem. Você está ministrando essa palavra. Então, no verso 7 ele fala sobre a questão da profecia que nós já vimos semana passada. Então ele faz uma declaração solene, declarando a vinda visível e gloriosa de Jesus Cristo. Os irmãos vão lembrar sobre o estudo de escatologia. Os irmãos que não acompanharam, está no nosso Facebook, está no nosso YouTube, no YouTube da igreja, tá? Onde tem uma vertente escatológica que diz que Jesus ele virá invisivelmente, vai arrebatar a igreja e depois ele vai voltar visivelmente. Tipo assim, ele vai vir na surdina, vai falar assim: igreja, vem. Vai todo mundo sem fazer barulho e ninguém percebe. Depois, quando percebeu, já foi. E depois ele volta com poder. E nós vimos que, biblicamente falando, não existe isso. Jesus ele vai vir uma vez só e vai vir com poder e autoridade. E vai vir como vitorioso. Então, ele declara aqui no verso 7: eis que vem com as nuvens. E o que vai acontecer? Todo olho verá. Todo olho verá. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Foi que eu comentei com alguém, não estou lembrado com quem. Hoje foi ontem, de que Jesus é amor. E as pessoas fazem o que fazem porque falam assim: Jesus é amor, Jesus é amor, e não tomam uma decisão com Jesus. Não tomam uma decisão com Jesus. E Jesus é amor, ele vai passar a mão na cabeça. E eu falei assim: não vai. Porque quando chegar naquele dia, ele não vai ser amor, ele vai ser justiça. Também estudamos isso aqui, escatologia. Ele vai ser justiça. Não tem jeitinho brasileiro. Não vai ter jeitinho brasileiro. É tanto que o próprio texto aqui no verso 7 diz isso: ele vai vir sobre as nuvens, todo olho verá, até quanto os traspassaram, até aqueles que crucificaram ele. E aqui diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, porque não vai ter segunda chamada. Não vai ter segunda chamada. Não terá. Então ele vem falando sobre essa profecia. Então, e esses se lamentarão porque agora não terão mais chance de se arrependerem de seus pecados. No verso 8 nós vemos agora a autoproclamação da parte de Deus. Então vemos aqui: eu sou o alfa e ômega, ele, Jesus dizendo: diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então temos aqui uma palavra vinda diretamente de Deus. Ela repete os termos no verso 4, que é o finalzinho aqui: que era, que é e que há de vir, enfatizando ainda mais a eternidade e o domínio de Deus sobre todas as coisas, sobre a história. E ele diz que ele é o alfa e o ômega, que é a primeira letra do alfabeto grego e a última, dizendo que é ele que inaugurou todas as coisas e é ele que vai encerrar todas as coisas, mostrando mais uma vez que ele tem o domínio de toda a história. E ele termina declarando que ele é o Todo-Poderoso. Então essas palavras tinham o objetivo de dar segurança àqueles que serviam a Deus. Ele mesmo assegura ao seu povo o seu domínio sobre aquela situação. Aí vemos agora do verso 9 ao verso 20, que é a vocação do profeta. Então vamos ver que existe um contexto, que é o contexto de João. E João não é apenas um profeta, temos que lembrar também que ele é um sofredor.
ele está sofrendo por causa do Evangelho, do testemunho de Jesus. Como disse no estudo, acho que foi o inaugural, João, conforme alguns historiadores, eles dizem que João, ele, antes de ir para a ilha de Pátimo, ele já de certa idade, foi jogado óleo quente em cima dele, e como ele não morreu, jogaram ele na ilha, manda ele para a ilha de Pátmos. Todo mundo sabe a ilha de Alcatraz nos Estados Unidos, que era uma ilha presídio, né? Até hoje o pessoal vão lá para fazer visita na ilha de Alcatraz. Então é uma ilha presídio. Pátmos era uma ilha presídio, onde mandava para lá todos os malfeitores, os bandidos e tal. E João, como não conseguiram matar João, manda João para lá. Então não podemos esquecer que João, ele não é apenas um profeta, uma pessoa que está escrevendo a mensagem divina de Deus. Ele também sofreu, estava sofrendo por causa disso. Mais um motivo para nós olharmos para essa carta, para esse livro, perdão, e ver que ele está escrevendo algo que também é conforto para ele. Também é conforto para ele. Então, ele também é um sofredor por causa do testemunho de Jesus. Ele é um irmão e companheiro na tribulação. Aquelas pessoas que pegassem essa carta para ler e aqueles que ouviam essa carta, o que eles iam falar? Nosso irmão João também está preso por causa disso. Então não é qualquer um. E é por isso que ele está na ilha de Pátmos, porque ele está preso. É uma ilha portuária de Éfeso, que depois virou uma ilha presídio, né? Aí depois do contexto, que é onde ele está, temos a audição, tá bom? Do verso 10 ao verso 11, que diz: achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então vamos ver que existe uma audição. João ouve uma grande voz e ele vê que é a voz da parte do Senhor, que é uma das características proféticas do Antigo Testamento, que nós vimos semana passada, tá? Que é aquele que ouve a voz de Deus e passa para o povo o que Deus está falando. Então Deus interfere na vida de João, mandando, após registrar por escrito o conteúdo da visão, enviá-lo às igrejas. Então João estava lá na ilha preso. Então Deus vem, falou: o que vês, vai escrever. Escreve num livro e envia para as igrejas. Envia para elas, que elas precisam dessa mensagem. Aí do verso 12 ao verso 16 vemos que tem uma visão. Vemos que tem uma visão, é muito redundante. Temos ali uma visão, tá? Então após a audição vem a visão. Que visão é essa? Vamos olhar no verso 12. Primeiro, ele vê 7 candeeiros de ouro. No verso 12 ele vê 7 candeeiros de ouro, tá? Primeiro ele ouve. Aí Jesus fala para eles: o que está vendo, escreve e manda para as igrejas. Aí o que ele vê? Aí vem agora mostrando o que ele vê, a partir do verso 12.